Olá, pessoal. Oi, pessoal. Olha, a gente está aqui gravando esse vídeo hoje com a ideia de passar algumas orientações para vocês. A gente está extremamente animado aqui, empolgado aí com a incorporação do Trikafta. Foram bastante de meses de luta aí para incorporação até a chegada do remédio. E a gente está tentando aqui preparar as principais informações exatamente aí para deixar vocês munidos de informações aí para conseguir usar o remédio de maneira adequada. Então a gente separou algumas coisas que a gente acha que são bem importantes para vocês, tá? Já pega um papel, uma caneta, vai anotando as dúvidas que vocês tiverem durante esse videozinho, tá? A ideia é trazer aí tudo que a gente acredita que é importante e vocês verem o que vocês podem ter de dúvidas em relação a isso. Aí no final, vamos pegar essas dúvidas que vocês anotaram e vamos conversar pessoalmente aí para tentar esclarecer. Então, só para a gente conversar um pouquinho sobre como funciona o remédio, vamos falar um pouquinho sobre o que é a fibrose cística. É uma doença genética em que tem uma alteração na produção de uma proteína. E essa proteína, ela está envolvida aí nas nossas células, no pulmão, na respiração especialmente, na produção das secreções. E em quem tem fibrose cística, essas secreções ficam mais grossas, mais espessas. E aí o que acontece com essas secreções mais espessas? Isso facilita para ter infecções bacterianas, facilita para ter inflamação, que mexe ainda mais com essa secreção, e facilita para ter alterações no pulmão, alterações dos brônquios, bronquiectasias. E tudo isso é o que gera os sintomas da fibrose cística. O que acontece? Até agora, a gente sempre tratou a consequência dessa alteração genética. O que a gente sempre usou? Remédios para melhorar a secreção, as infecções de bactérias, a inflamação. E agora, o Trikafta chega uma proposta diferente. E o que é o Trikafta? Então, o Trikafta é um remédio oral, que é uma combinação de 3 substâncias: o Elexacaftor, Tezacaftor e Ivacaftor. Esses remédios são o que a gente chama de moduladores da CFTR. São drogas que vão se juntar a essa proteína que não está funcionando adequadamente e vão fazer com que ela entre numa conformação que ela passe a funcionar normalmente. Então, aquele defeito onde a proteína, pela vida toda, nunca funcionou, agora usando o Trikafta, essa proteína passa a funcionar. Claro que a gente tem que lembrar que não é a cura, precisa manter o uso do remédio para ter esses benefícios, e algumas alterações que já aconteceram no corpo, elas vão permanecer. Vai manter algumas sequelas que aconteceram. Mas, obviamente, a partir do momento de começar a usar o remédio, você vai ter uma melhora dessa proteína defeituosa, melhora da função e, consequentemente, começar a ter aí os benefícios do uso do tratamento. Como tomar o remédio Trikafta? Então, o remédio oral é extremamente simples. São 2 comprimidos laranja pela manhã e 1 comprimido azul à noite. Algo muito importante é que o remédio ele precisa ser tomado com algum alimento. E esses alimentos precisam conter um pouco de gordura. Lembrem que não é um alimento gorduroso, um alimento que contenha gordura. Algumas dicas: comer um ovo, comer um pão com manteiga e queijo, tomar um copo de leite. Isso já vai ser o suficiente aí para você tomar o remédio de maneira adequada. Outro ponto muito importante é que o remédio ele tem pouca interação com outros remédios, mas pode ter, principalmente com remédios antifúngicos e alguns antibióticos. Então, sempre lembre de checar com o seu médico se você vai tomar algum remédio novo, se tem alguma interação medicamentosa com o Trikafta. O remédio é para ser tomado 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite, com os alimentos que a gente comentou. O que esperar quando começar a usar o Trikafta? Bom, no primeiro dia, muitas vezes sai bastante secreção, uma secreção mais fluida que o habitual, e ao longo dos dias, até o 3º, 4º dia, essa secreção tende a diminuir, muitas vezes até some. E a tosse pode muitas vezes diminuir tanto que pode também desaparecer. Algumas pessoas permanecem com uma tossezinha ainda, mas a falta de ar também tende a diminuir. O apetite melhora e a disposição também. A longo prazo, pode ter diminuição das exacerbações, das infecções, ganho de peso e melhora em geral aí da qualidade de vida. Quais possíveis efeitos colaterais com o Trikafta? Primeira coisa para passar para vocês é que o remédio é extremamente seguro. E é muito raro algum paciente precisar interromper o uso do Trikafta. Obviamente, algumas coisas podem acontecer, como qualquer remédio.
O que é mais comum é a pessoa poder ter algum desconforto abdominal, um pouco de diarreia nos primeiros dias, tende a ser completamente autolimitado. Eu gosto de dizer que, na verdade, é uma mudança da flora, até mesmo porque o pH do intestino começa a normalizar e os pacientes começam a usar com tratamento. Então, a não ser que tenha alguns sintomas muito intensos, de dor abdominal, uma diarreia muito intensa, entre em contato conosco para a gente poder rever aí o tratamento. Outra complicação comum, até 10, 15% dos pacientes, são alterações cutâneas, um racho cutâneo, uma vermelhidão, um pouco de coceira que pode acontecer em alguns pacientes. Se tiver algum edema, inchaço na boca, no olho ou na orelha, é para interromper o tratamento na mesma hora e nos avisar. Se for apenas algumas vermelhidõezinhas discretas com coceira, a gente pode tentar usar algum tratamento aí no acompanhamento e manter o remédio, senão a gente suspende e volta o remédio depois com doses crescentes e a imensa maioria dos pacientes conseguem retornar numa boa em relação ao uso do remédio. Então, se acontecer, não fica assustado, a gente vai manejando, só entrar em contato com a equipe médica. E outra coisa que a gente precisa monitorar são as enzimas hepáticas. Então, por isso é tão importante o acompanhamento com a realização dos exames de segmento, para a gente poder ver se as enzimas hepáticas aumentaram ou uma enzima muscular que a gente chama de CPK. O aumento ele é comum, mas geralmente sem nenhuma relevância clínica. Mas, obviamente, a gente precisa monitorar. Na maior parte das vezes, a gente não precisa nem reduzir a dose do remédio e essas enzimas voltam aos seus valores normais sem problema algum. Então, a gente vai monitorando aí tanto a questão de outros fatores como o peso, a pressão arterial, mas são coisas leves na sua grande maioria. O importante é só manter o segmento do tratamento adequado. Como lidar com os outros tratamentos da fibrose cística? Todo mundo quer diminuir um pouco aí das inalações, dos tratamentos que demoram, que acabam consumindo bastante tempo no dia a dia. Mas calma, a gente precisa fazer uma diminuição de medicações individual, junto com a equipe médica, para achar o melhor esquema para cada um. Então, assim que você começar a usar o Trikafta, você vai sentir uma mudança na secreção? Calma, não pare de usar as medicações inalatórias. Durante as consultas, a gente vai individualizar e a gente quer que diminua ao máximo as medicações inalatórias e até mesmo a fisioterapia. Mas a gente precisa, para cada um, achar o melhor caminho. Importante começar com a atividade física também, que ajuda bastante a poder diminuir a fisioterapia. Em relação às enzimas pancreáticas, não é esperado uma melhora do pâncreas na produção dessas enzimas. Então, não interrompam o tratamento. Isso é super importante para evitar desconfortos intestinais, diarreia ou alterações. Em relação à diabetes, também não é esperado que o pâncreas vá produzir mais enzima, mais insulina. Mas para algumas pessoas pode ter uma oscilação aí no controle da diabetes. Então é muito importante manter a glicemia capilar controlando direitinho para evitar hipoglicemias aí que podem acontecer durante aí o início do tratamento. Exames de segmento. Vamos falar um pouquinho do como a gente vai fazer o acompanhamento do Trikafta. E vejam, a gente está extremamente feliz e empolgado com a chegada do remédio e pela essa possibilidade aí de mudar o tratamento na vida de vocês. Mas a gente precisa seguir algumas regras, sobretudo para garantir a continuidade do tratamento. O PCDT, que é o Programa Clínico de Diretriz de Tratamento, ele exige que a gente tenha controle tanto de eficácia como de segurança do uso do remédio. Por isso é tão importante manter o acompanhamento de perto. A gente vai solicitar os exames necessários, são necessários os exames de sangue, que a gente vai fazer nos primeiros meses do acompanhamento e tem que ser repetidos a cada 6 meses, pelo menos. A gente vai pedir a função pulmonar para acompanhar o ganho aí da espirometria. Depois de algum tempo, a gente vai pedir um exame de imagem e a gente vai pedindo aí também alguns exames de escarro, a depender da evolução de cada um de vocês. Mas é muito importante a gente ter esse acompanhamento. Sem esses exames, a gente não consegue mostrar a eficácia do remédio e também não consegue checar a segurança para a continuidade do tratamento. E aí, ficaram com alguma dúvida? Anotaram direitinho? Agora é a hora, então, de tirar as dúvidas com a nossa equipe. E... Rodrigo? E veja, a gente está super empolgado com o acompanhamento aí, com a chegada do remédio, mas a gente vai continuar pegando no pé de vocês. Tá? A gente quer que tenha todo o melhor benefício possível aí com o tratamento
Então a gente vai continuar aí pedindo para vocês virem nas consultas, fazendo os exames de acompanhamento, para a gente ter o máximo aí de resposta e tentar aí ao máximo melhorar tanto a vida como a qualidade de vida de vocês. Obrigado, pessoal.